na programação da Jovem Pan News, a Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito e disse que não se tratava de crime político ou de um delito de ódio. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Conversamos agora com o cientista político Franco Chiarello. Ele está conosco. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Vamos conversar. Doutor, nesse caso especificamente, por mais que tenha havido esse entendimento da polícia no inquérito policial de que não houve crime político, não é um crime de ódio, o Ministério Público, atendendo inclusive a um pedido da defesa da vítima, entrou com uma solicitação, a Justiça atendeu em parte ao que o Ministério Público pediu e haverá, por exemplo, um novo depoimento será tomado e uma nova averiguação naqueles vídeos todos também deverá ser feita. Na sua opinião, aquilo é um crime político ou não? Porque a gente tem esse debate nas redes sociais e, claro, isso vai ganhar contornos ainda mais fortes nesse período eleitoral, agora que a campanha deve começar nas próximas semanas. Sim, olha, veja, é curioso. Inclusive, hoje antes da entrevista eu ainda fui dar uma relida no assunto. Veja, você tem dois problemas. Juridicamente falando, o que é um crime político estrito sensu, né? É um atentado contra o Estado. O que é um atentado contra o Estado? Exemplo, se você comete um crime que impede a vida, é que a lei ela dá margem para interpretação, mas um crime à vida de um candidato, por exemplo. Isso seria um crime contra o Estado porque você está tentando contra o Estado democrático de direito. Ponto 1. Então, é uma coisa para se pensar. No caso dele, e veja, aí é de se pensar, eu acredito que seja um crime político. Você tem crime político, crime com intenção política. Não é minha intenção o termo, né? Mas é crime com conotação política, que são coisas distintas, tá? Então, eu acho que são os dois, na verdade. Eu acho que dá perfeitamente para enquadrar, tanto que o MP, o Ministério Público, vai entrar com o processo. Porque o MP do Paraná não caiu no discurso da delegada. Eu ouvi a audiência da delegada. Até um momento que ela estava apresentando a oitiva que ela teve, enfim, da investigação, ela estava na cara que ia para um crime com motivação política. Chegou lá, ela falou, não, mas eu acho que foi motivo torpe. Juridicamente, motivo torpe e vontade política dá na mesma. Ou seja, o crime pode pegar até 30 anos de cana, né, o cara, o assassino, que inclusive agora eu estava vendo, né, ele se recuperou, vai sair da UTI. Vamos ouvir o cara, tem que ver o que o cara vai falar também, né? Mas assim, juridicamente não tem tanto efeito. Eu acho que o contorno político maior é pelo momento do Brasil que a gente está vivendo, cara. Eu acho que essa é a questão. E eu vou ser honesto para você. Quando a gente ouve o discurso do presidente Jair Bolsonaro, bicho, desde lá atrás, quando ele fala vamos metralhar a petralhada, vamos levar a esquerdalha para a ponta da praia, ele mesmo não o faz, mas ele incentiva toda a horda de apoiadores dele. Então, assim, é sim um crime de motivação política. E veja, eu não estou dizendo isso porque nem petista eu sou, estou nem aí para isso. A grande questão há um incentivo a esse tipo de coisa no Brasil hoje em dia. Aliás, a gente não vamos parar se continuar assim. Tá, doutor, a gente vai entrar nesse tema especificamente. Nós temos imagens agora que o próprio Ministério Público do Paraná está concedendo nesse momento uma entrevista coletiva explicando as razões de o porquê quer insistir na investigação em parte do que o Ministério Público, ou parte do que o Ministério Público pediu à Justiça, a Justiça atendeu, ou seja, há novas diligências em relação ao caso. Obviamente também o autor do crime vai ser ouvido, porque ele saiu, deixou a UTI do hospital. A gente vai acompanhar um trechinho, temos aí, só para ouvir exatamente, é o GAECO lá do Paraná. A vítima foi ao próprio veículo e apanhou sua pistola, após o que voltou a confraternizar-se com os convidados. Ato contínuo, 11 minutos após, às 23 horas e 51 minutos, Jorge Guaranho chegou sozinho e conduzindo o mesmo veículo, Hyundai Creta de placas RHR 2614, aos brados de "Aqui é Bolsonaro", a sede da Aresf, abriu o portão, mesmo após a admoestação do caseiro, havendo seu regresso sido anunciado por Wolfgang Vaz Letzel, que ingressou correndo no quiosque. O denunciado deparou-se com a companheira da vítima, a investigadora de polícia Pamela Suelen Silva, que recém checara o fechamento do portão. Só foi encostado por não haver tranca. Vamos às imagens, por favor.
Bom, a gente está vendo aí justamente a descrição de tudo que aconteceu. Eu vou voltar à entrevista aqui com o cientista político Franco Chiariello. Doutor, a gente viu aí, na verdade, uma descrição que a gente já tinha conhecimento. O Ministério Público está usando exatamente da mesma informação para dar o seu novo ponto de vista, insistindo nessa tese. Mas eu vou colocar aqui, digamos, um ponto a mais nessa história. Num país polarizado, da forma como estamos, e do ponto de vista político isso parece cada vez mais claro, muito provavelmente alguém que mata e alguém que é vítima, alguém que atira, alguém que recebe um tiro, ou alguém que xingue, alguém que é xingado, vai ser uma coisa ou outra. Neste caso especificamente, ninguém tem uma prova, e nada foi dito até então, de que alguém fez a mando do seu candidato, o que daí seria, digamos, uma tragédia muito maior. O caso específico é porque era uma festa com motivação que tinha lá, digamos, toda aquela encenação em relação ao candidato Lula, e porque esta frase dele aqui é Bolsonaro, mas o que uma coisa pode, por exemplo, prejudicar do ponto de vista de entender o discurso dos candidatos? Só citou, por exemplo, essa frase do ex-presidente, do presidente Bolsonaro lá atrás. Nós tivemos agora, recentemente, o ex-presidente Lula, candidato do PT, elogiando aquele senhor, acho que é Maninho, um vereador, né, de Diadema, que foi acusado de homicídio, responde por homicídio, quando empurrou um empresário que fazia um protesto, até então é da lógica democrática, fazer protesto contra um caminhão, inclusive a pessoa teve ferimentos graves, foi medicada naquele momento, foi internada, ou seja, passou por cirurgias, mas ali a gente viu o ex-presidente fazendo elogios a alguém que foi acusado de homicídio. A gente está num nível pior agora da política brasileira? Cara, pior... Olha, eu costumo dizer que pior sempre pode ficar, porque a história da humanidade, inclusive, assim o prova. Mas vamos lá, veja, deixa eu te falar uma coisa. O que eu percebo é o seguinte, veja bem, a festa do... Vamos voltar ao fato em si do assassinato, e aí a gente pode desenrolar do que você falou. Assim, o cara tá fazendo uma festa privada, tá certo? Ele não estava ferindo ninguém. Passa um cara, diz aqui é Bolsonaro, caramba, não sei o que lá. Óbvio que ia ter um bate-boca. Só que detalhe, nisso, o assassino pega o carro dele, deixa a mulher, a filha ou a filha em casa, isso é coisa de 10 minutos, pega uma arma, chega dando tiro numa festa. Então, assim, vamos lá. Aí, bom, disso, o que eu presumo? Desculpa, todo, né? Foi premeditado, isso é premeditado. Ele falou, eu vou lá e vou matar aquele cara. São 10 minutos de lapso de tempo. Não é que o cara sacou a pistola na hora e saiu dando tiro. Isso aí poderia caracterizar estrito senso motivo torpe. Mas não, houve motivação política. Quanto à questão do Brasil, eu vou ser muito honesto para você. O Lula é isso também. Ele precisa citar um pouco a turba quando ele elogia, como você citou agora. Porque assim, vamos lá. Uma coisa é você elogiar um ato desse, outra coisa... O Bolsonaro, ele pegou o telefone para ligar para os irmãos do morto, do assassinado, né, do que sofreu e tal, para chamar os caras para ir para Brasília, porque ele ficou sabendo que os dois eram bolsonaristas. O Bolsonaro não teve a pachorra de pegar o telefone e ligar para a esposa do cara que foi assassinado. Que isso? Então, assim, o uso da violência como motivação política. Aí sim, eu vou falar a verdade para você. Eu acho que assim, o Lula erra feio, o Bolsonaro bem pior. Assim, você entende? E a questão da polarização, a gente está muito nisso, assim. Se você pega, nenhum dos dois estão discutindo o projeto de país, tá certo? O que discute é o bem contra o mal contra o bem. Nós estamos lascados se a gente for por esse lado. Isso não começou lá atrás do nós contra eles, do ex-presidente Lula? Isso, da mosca. Mas assim, deixa eu falar uma coisa para você. Nós contra eles, e o Lula, e aí eu vou fazer justo, eu sou Ciro, eu sou pedetista. Só que assim, o Lula, ele nunca pegou e falou, vamos matar a petralhada. Assim, você entende? O Lula erra, o Lula é ruim. Só que o Bolsonaro consegue ser pior. Essa ao meu ponto de vista, é uma tragédia política. E qual a chance que a gente está perdendo no Brasil hoje? Discutir que país queremos ter de verdade. Não bem contra o mal. Bem contra o mal, a gente deixa para discutir em bar, a gente deixa para discutir na igreja. O Brasil é um país, ao tamanho do Brasil, tem 210 milhões de habitantes, o povo está passando perrengue, brabo, as pessoas estão desesperadas. O olhar do brasileiro na rua é o olhar torpe, é o olhar sem horizonte, é a tela azul
do computador, as pessoas estão perdidas em suas vidas, cara. E, minha Nossa Senhora, que isso, gente? É um absurdo que a gente está passando. Desculpa, eu sou cientista político, mas eu sou dotado de sentimento também, e como eu amo o povo brasileiro, eu estou triste com tudo isso, a verdade é essa. Professor Franco Chiariello, muitíssimo obrigado pela participação aqui no debate, é cientista político. Vale só lembrar também de um outro fato, porque a polícia também deve investigar o que aconteceu depois do crime. Depois ou ali, naquele momento seguinte, porque o autor dos disparos que nesse momento estava na UTI, acabou de deixar a UTI, também depois foi chutado por uma série de outras pessoas, ou seja, é um crime na sequência de outro, e isso dentro do direito penal precisa também ser investigado, seja o caso vai ter repercussões. Professor, obrigado mais uma vez, boa tarde ao senhor, hein? Agora,